Irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre as leituras da liturgia do 31º domingo do tempo comum. E a primeira leitura é do livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 22, do 12 e versículo 2. Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tem compaixão. Por tudo podes. Fechas os olhos aos pecados dos homens, para que eles se arrependam. Sim, amas tudo o que existe, e não desprezas nada do que fizestes. Porque se odiasse alguma coisa, não terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir se não tivesse querido? Ou como poderia ser mantido se por ti não fosse chamada? A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. O teu Espírito incorruptível está em todas as coisas. É por isso que corriges com carinho os que caem e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Então, essa leitura do livro da Sabedoria, ela retrata para nós a grandeza de Deus. Todas as coisas, o mundo, o universo, nas mãos de Deus, é como um grão de areia na balança. Aí nós percebemos a nossa pequenez, todas as coisas, os grandes impérios, as grandes construções, os grandes partidos, as grandes ideologias, nada são se não for ali regados por Deus, na sua ideologia, no que se coloca da sua grandeza, da sua criação. Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. E na sua grandeza, vai nos dizer a sabedoria, que ama tudo o que criou. E que na maioria das vezes, ou todas as vezes, Ele não olha diretamente o pecado para nos condenar, mas olha para nós, nos nossos erros, para nos perdoar, para nos corrigir, porque Ele é o Espírito incorruptível. O nosso Deus é grandioso, mas ao mesmo tempo se faz humilde e pequeno para nos alcançar. Deus que é grande, mas que olha para nós que somos tão pequenos. E ama, vai nos dizer a sabedoria, tudo o que criou, senão Ele não teria criado. Mais uma vez nós vamos nos colocar diante de Deus assim necessitados desse amor, dessa grandeza, porque Ele nos fez e nos quer próximo dEle. Então nós vamos ver, vai nos dizer que uma gota de orvalho que cai sobre a terra na manhã é como se fosse aí tudo o que nós vemos, que muitas vezes admiramos como coisas grandes, mas seremos grandiosos se reconhecermos a grandeza de Deus. Porque tudo em Deus se torna grandioso, ainda que o gesto mais simples, aquele das simples formas, de apreciar a criação de Deus. Todas essas coisas, aí sim nós vamos ser grandes. Se valorizarmos as pessoas, que é uma obra criada por Deus. Sim, porque Ele ama tudo o que criou.
Na segunda leitura desta liturgia é da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 ao 2 e versículo 2. Irmãos, não cessamos de rezar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, que Ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais e torne ativa a vossa fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele. Em virtude da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, no que se refere à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós. Afirmamos que o dia do Senhor está próximo. Então, aqui nós vamos ver Paulo confirmando os irmãos tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, a respeito de que ele está sempre orando para que eles se façam dignos da vocação. Então, a vocação não é aquela só que se dá o primeiro incentivo e depois deixa, transcorrer sem precisar fazer mais nada. Paulo nos mostra aqui bem claro que ele incentiva a fé dos irmãos, mas ele ora a Deus pelas vocações, para que elas sejam ali confirmadas em Deus, para que elas não venham se perder ao longo do tempo. Então nós somos chamados a orar, sempre buscar o apoio de Deus para as comunidades. Aqueles que idealizam as comunidades, que incentivam, que dão apoio, que criam as comunidades, que vem nascendo ali do amor de Deus e do Evangelho, também tem o dever de invocar a Deus pelas comunidades, de rezar a Deus, de buscar na oração o apoio para que aquela comunidade seja glorificada em Jesus Cristo. E isso Paulo faz muito tempo com as suas comunidades, para que elas cresçam, para que elas continuem ali o Evangelho, para que elas não se deixem contaminar com as ideologias contrárias ao Evangelho. É preciso a oração. Vejamos que ele vai se referir a cartas endereçadas à igreja de Tessalônica, referindo-se a ele e os irmãos. E ele vai dizer assim: não se preocupem com isso, nem se transtorne facilmente a vossa cabeça por essas coisas. Sempre vai ter pessoas querendo, aí colocar para nós ideologias contrárias àquela que a nossa igreja nos ensina, em relação ao fim dos tempos, enfim, tantas coisas que as pessoas colocam. Nós temos que estarmos firmes naquilo que aprendemos desde criança. O Evangelho desse domingo é do evangelista Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na sua casa. Ele desceu depressa
e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, meus irmãos, que passagem maravilhosa da palavra de Deus. Mais um pecador encontra-se com Jesus, Zaqueu, que, chefe dos cobradores de impostos, com certeza era alguém que não era querido pelos demais. Nós já vimos no domingo anterior como que era tratado ali os cobradores de impostos. Então Zaqueu não era nenhum querido na sociedade daquele tempo, da comunidade daquele tempo, porque ele cobrava impostos e com certeza ali, além do necessário. Mas teve um grande encontro com Jesus. Ele se apaixonou por Jesus. Ele viu em Jesus a dignidade que ele tanto precisava. E o que escandalizou os outros foi exatamente Jesus convidar Zaqueu para ir em sua casa. Jesus para ir à casa de Zaqueu, na verdade. Como que pode? Eles diziam: ele vai hospedar-se na casa de um pecador. E Zaqueu vai fazer aquele propósito: se defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e vou dar metade do que tem aos pobres. Isso ganhou o coração de Jesus, porque via Jesus ali a justiça acontecer, um coração se abrir para a grandeza de Deus, um coração se abrir para uma vida nova, um aceitar a Jesus de fato, deixando de lado a corrupção, encontrando em Jesus um novo jeito de vida. E Jesus afirmou: hoje a salvação entrou nessa casa. A salvação de Deus entra na casa daquele considerado um pecador, mas que se motivou pela grandeza. Nós devemos aprender, como Zaqueu, a reconhecer em Jesus a sua grandeza, a reconhecer em Jesus que Ele pode nos perdoar. Não há pecado que Deus não possa nos perdoar-nos. É só nos abrirmos à sua grandeza, deixar que Ele faça essa obra em nós. Deus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Jesus vem hospedar em nossa casa, sentar em nossa mesa, se servir do que temos, pois Jesus, Ele quer estar conosco, sem olhar assim em primeira linha os nossos pecados, mas olhar para nós como sendo pecadores e que Ele pode fazer grande obra. Tenhamos então assim, nessa sagrada liturgia, o conhecimento, a força, o discernimento para escolher o melhor. Escolher acolher Jesus em nossa casa. Abrir nossas portas para que o Senhor venha se hospedar e fazer em nós coisas novas. Fazer da nossa vida antiga uma vida nova com a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que tenhamos a sabedoria de reconhecer sempre a grandeza de Jesus Cristo. Amém.